É sempre uma alegria participar do CCB. Eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez no evento do CCB. Esse é o terceiro encontro e, diferentemente do primeiro, do zérimo, na verdade, né? Os três outros, eles tiveram participação de estudantes, principalmente doutorandos e mestrandos, e eu acredito que ele seja um encontro fundamental para que a gente consiga consolidar de maneira efetiva esse campo dentro do Brasil. Discutir o tema do consumo é o que me move na academia, assim, é o meu tema de reflexão, é o que eu pretendo pensar, acho que ao longo da minha trajetória acadêmica, sobretudo pelo caráter interdisciplinar. A minha formação é em antropologia e tal, o evento é predominantemente de gente da administração, pesquisadores de administração, mas a formação é muito diversa também. Então, gente que teve contato com a sociologia, com a antropologia, comunicação. É muito prazeroso participar desse encontro, reencontrar os amigos. A gente tem palestras e conversas que nos instigam, né? Trazem debates e reflexões muito interessantes para a nossa prática do dia a dia, para a nossa vida, questões acadêmicas e profissionais. É muito legal a gente ter um evento que os alunos possam ser protagonistas. Mesmo que eu esteja fazendo uma palestra, eu não sou aluna, mas assim, pensada para que aquilo tenha alguma utilidade para os alunos. Um traço muito importante desse evento são as mentorias, elas acontecem desde o primeiro ano e a cada ano a gente vai aprimorando esse desenho para dar mais espaço para o aluno trazer e apresentar o seu trabalho e ter uma oportunidade de interação com pesquisadores e professores dessa comunidade, tendo outros olhares, outros ângulos, outras propostas sobre o seu trabalho. Muito gostoso esse encontro, né? Encontrar com os professores, os alunos, mestrado, doutorados. Como é que, de uma certa forma, a gente pode delimitar e entender, compreender melhor isso dentro do nosso contexto brasileiro e entendendo o contexto brasileiro dentro de um contexto internacional, principalmente ocidental, que muito nos afeta e dentro do qual nós estamos mergulhados, estamos nadando nele, inseridos. E eu acho que o tema do consumo atravessa essas disciplinas e essas formas de olhar o próprio consumo. Por isso eu valorizo muito experiências como essa, assim, e sempre tentando trazer a contribuição da antropologia. E todos nós aqui imbuídos aí, né, nessa vontade de construir um campo, né, ajudar, disseminar, desenvolver um campo da cultura de consumo. Eu acho que essa é uma linha de pesquisa que tem muito a se desenvolver nos próximos anos e que pode ajudar a gente a entender não só questões práticas da nossa vida, mas também a pensar a nossa experiência social na contemporaneidade. Me alegra muito olhar para a plateia e ver alunos, o que é muito diferente de outros eventos e outros encontros que a gente vai. São professores com os alunos, colocando a mão na massa e construindo junto aí uma perspectiva nova para o nosso país, para a nossa sociedade. Eu acho que nós estamos prontos para fazer um voo muito promissor e muito interessante com isso, com as próximas edições do encontro que virão pela frente. Boa noite. Maribel Soares, professora do COPEAD, da UFRJ. Estamos iniciando o webinar Métodos Digitais em Cultura e Consumo, em que vamos conversar com a professora Daiane Scaraboto e Thaisa Nascimento, doutorando pelo COPEAD. Antes de iniciar o trabalho desse webinar, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial aos professores Roberta Dias Campos, do COPEAD, e Marlon Dalmoro, da Univates, pela organização desse evento e pelo convite para que eu estivesse aqui como moderadora dessa conversa. E a gente apresentou esse vídeo aí introdutório do terceiro CCB, porque esse evento de hoje tem uma relação concreta e direta com os eventos que há 3 anos são organizados, e Roberto e Marlon e outros professores organizam dentro desse campo de pesquisa no Brasil,
E esse ano, infelizmente, pela pandemia, a gente não pôde, né, organizar esse encontro, que é sempre tão interessante, muito rico. A gente reúne a comunidade de pesquisa CCT no Brasil, mas a pandemia definitivamente atrapalhou esse e muitos outros planos que a gente tinha para 2020. Então, a decisão dos organizadores, da Roberta, do Marlon e do grupo que está organizando o CCB, foi transferir esse evento para o primeiro semestre de 2021. E aqui já estamos todos na torcida para que essa vacina chegue e viabilize o CCB 2021 no início do ano que vem, no primeiro semestre, e viabilize muitos outros planos que todo mundo tem e que está ansioso por realizar, né? Mas, para não deixar a comunidade brasileira órfã nesse período tão difícil, a Roberta e o Marlon tiveram a ideia de fazer esse webinar tratando de um tema fundamental no contexto contemporâneo na pesquisa de consumo, né? As abordagens e métodos para a investigação em contextos digitais. E se esse fenômeno das tecnologias digitais já era central no nosso campo, com a pandemia ele se tornou incontornável, né? Quer dizer, a gente fazer pesquisa utilizando as tecnologias digitais, os computadores, os smartphones e todas as plataformas e os contextos que a gente verifica, né, as práticas de consumo, se tornou um meio fundamental. Então, é muito oportuno que a gente faça esse webinar tendo como tema esse desafio de fazer pesquisa nos contextos mediados pela tecnologia. E para essa conversa hoje, a gente tem a oportunidade de ouvir uma pesquisadora, né, que é também muito generosa com a comunidade CCB e nos inspira com a sua pesquisa de alto impacto no contexto internacional. Daiane Scaraboto é professora da Universidade de Melbourne, na Austrália, o que faz com que ela agora esteja no sábado de manhã falando com a gente aqui hoje, e a gente agradece muito ela estar enfim, no sábado dela, compartilhando o conhecimento dela aqui com a gente, né? Enfim, no momento que seria o descanso dela. Mas a Daiane é sempre muito generosa com os pesquisadores CCT, e particularmente com a comunidade do Brasil, e a gente vai poder ouvir ela falando um pouquinho sobre a prática dela de pesquisa nos contextos digitais, e ela tem muita experiência, né? Os temas dela de pesquisa envolvem as dinâmicas de mercado, mercados plataforma, as redes consumidores e produtores, consumo colaborativo, consumo sustentável, as economias híbridas, criação de valor, marketing nas mídias sociais. Então, ela tem muita experiência e muitas histórias importantes para contar para a gente aqui. Né? Dois aspectos que caracterizam o trabalho da Daiane, eu acho que é esse olhar inovador para fenômenos que são muito relevantes e de certa maneira, que surgem, né, e que exigem a nossa atenção, e uma abordagem metodológica exaustiva e rigorosa. Então, quando a gente lê as pesquisas da Daiane, a gente percebe que, em termos de metodologia, nada é gratuito ou inconsequente. Na pesquisa, ela desenvolve as suas escolhas com muita consciência, e por isso eu acho que é uma oportunidade única a gente ouvir o que ela tem a nos falar sobre a pesquisa nesses contextos. E aí, passo a palavra para a Daiane, mais uma vez agradeço. Depois a gente vai ouvir a Thaisa com as experiências dela, mas a Thaisa eu já apresento daqui a pouco também. E aí eu passo a palavra para a Daiane. E antes disso, eu só queria lembrar para vocês fazerem as perguntas no chat. Elas vão ser super importantes para a nossa dinâmica. Depois da apresentação da Daiane e da Thaisa Nascimento, faça as perguntas no chat e a gente vai ter uma conversa aqui super rica ao longo dessas 1h30 que a gente tem nesse encontro. Daiane, obrigada, bem-vinda. Deixa eu me tirar do mudo aqui. Obrigada, Maribel, pela introdução tão querida. E obrigada, Marlon e Roberta, pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar com o pessoal do CCB. É uma comunidade que eu realmente gosto muito. Pena a gente não poder estar junto de verdade, né, dessa vez. E o contexto também que a gente está trabalhando é um pouco difícil, um pouco complicado. Então, estava falando com a Maribel 5 minutos atrás, eu estava aqui com a minha filha chorando do meu lado, porque a gente está trabalhando em casa, então tudo é muito mais difícil. Por isso, me perdoem se tiver alguma interrupção, alguma coisa, vai ser parte do contexto contemporâneo.
Eu vou falando e se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade para mandar, como a Maribel colocou, mas eu não vou estar olhando para as perguntas porque eu acho que a gente vai ter uma sessão de debate depois, né? Tá. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês para que vejam os meus slides e vamos ver. Aí. Acho que estão vendo, né? Bom, quando eu recebi o convite, eu comecei a pensar, o convite para falar sobre esse tema em particular, né? Pesquisa digital. Sim, eu tenho experiência, como a Maribel falou, desde 2005 eu faço pesquisa digital, desde que eu comecei meu mestrado na Federal do Rio Grande do Sul. Mas, por alguma razão, eu não me sentia muito confiante de passar para vocês alguma receita metodológica. Então, a minha ideia foi começar a pensar em metodologia de uma maneira diferente, como uma coisa que não tem receita. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa abordagem de metodologia, como metodologia na prática. E também, como eu sabia que a Thaisa ia focar nas redes sociais, por causa do trabalho da dissertação dela, pensei em complementar com algo que seja além das redes sociais. Então, é isso que a gente vai falar, metodologia como algo que se faz enquanto se pesquisa e o que existe além das redes sociais para a gente trabalhar como método digital, com o método digital. E algumas considerações sobre ética, porque eu acho que todo mundo que faz pesquisa digital se preocupa. São tantos termos, tantas proibições, tantas considerações para incluir num projeto. E por fim, na verdade nem por fim, eu tenho dicas e recursos espalhados pela apresentação que eu quero compartilhar com vocês. Então, a ideia de metodologia na prática, ou metodologia enquanto se pesquisa, é pensar na metodologia não como uma receita, não como um passo a passo que se segue, até mesmo a netnografia. Nesse começo que eu tive, eu lembro que me basei muito no artigo do Journal of Marketing de 99, que tinha 5 passos para a netnografia, e foram aqueles 5 passos que eu segui contente, sabendo que eu estava fazendo uma netnografia. Se você vai olhar a edição mais recente do livro do Cozinet sobre netnografia, não tem mais esse passo a passo. São considerações epistemológicas, são conceitos úteis para entender as interações sociais na internet e uma abordagem muito mais ampla e mais recomendações e comentários em relação ao que é melhor e pior fazer do que uma receita. E eu acho que tem muitas pessoas na nossa área que pensam sobre metodologia assim também. Tem um artigo do Gumerson que eu vou compartilhar com vocês sobre essa abordagem. Mas a ideia é que a metodologia se faz específica para cada projeto. Cada projeto tem requerimentos em termos de um fenômeno diferente, de um pesquisador diferente, com habilidades diferentes, de uma teoria que é combinada com isso. E são esses elementos que criam a metodologia na prática. Eu sei que para quem está começando, precisando de um método ou de uma recomendação, isso é um pouco assustador até, mas também é uma oportunidade, porque você pode ser criativo com a metodologia e desenvolver uma contribuição através da metodologia também. Então, é outra camada de trabalho, de pesquisa, mas tem pouquíssimas pessoas na nossa área, em CCT, que fazem trabalho metodológico como contribuição. A gente fez uma chamada de artigos para uma edição especial do Journal of Marketing Management, acho que 2 anos atrás, e recebemos pouquíssimos artigos sobre netnografia, sobre a evolução da netnografia. E o método sendo muito usado, por que a gente recebeu pouquíssimos artigos? E a nossa reflexão foi exatamente essa: as pessoas não pensam e escrevem sobre o método que usam. Então, tá aí uma oportunidade de desenvolver seu próprio método. E uma ideia que eu estou trabalhando com a Márcia Cristina Ferreira, que vocês viram no vídeo do CCB, a Cris, minha colega que está na Brunel University, na Inglaterra, é essa ideia da metodologia digital flexível. Então, normalmente a gente começa pelo fenômeno.
né? Tem abordagem dedutiva, indutiva na pesquisa qualitativa, quando a gente faz uma análise de frames, mas geralmente a gente começa por um fenômeno interessante, cultural, que chama atenção. E aqui estou usando como exemplo um trabalho que eu tenho agora em progresso com pesquisadoras da Queensland University. Nós estudamos a proibição das sacolas plásticas dos supermercados no Chile e a resistência dos consumidores a essa proibição. Então, nosso ponto de partida foi o fenômeno. A gente estava tentando entender por que as pessoas estão tão irritadas por conta de uma sacolinha plástica, né? E esse fenômeno já delineou um ponto de entrada metodológico, porque o governo chileno anunciou a proibição usando um hashtag. Era Tchau Bolsas Plásticas. E esse hashtag, obviamente, foi usado pelos consumidores que queriam resistir àquela proibição. Então, nos levou às redes sociais. Embora a gente pudesse complementar isso com entrevistas, com observação nos supermercados, as pessoas chutavam os produtos, os carrinhos, largavam tudo por ali. E fizemos isso, complementamos com metodologias offline, mas o ponto de entrada digital foi delimitado pelo fenômeno. Aí entram as condições capacitantes ou limitantes dos pesquisadores, da equipe de pesquisadores. No nosso caso, a gente simplesmente não tinha tempo e nem recursos financeiros para poder acompanhar isso com uma pesquisa etnográfica. A gente queria acompanhar a resistência enquanto acontecia e aquilo era naquele momento, logo depois da implementação da lei. Então, tínhamos que ser rápidos para coletar as reações imediatas e espontâneas dos consumidores, o que também nos levou para o digital. E a Cláudia, a primeira autora nesse projeto, Cláudia Gonzalez, descobriu uma ferramenta online que se chama Node Excel, que coleta as redes de conversas do Twitter. Então, não é um scraper que simplesmente baixa todos os dados do Twitter, mas ele mapeia as relações entre pessoas que participam de uma conversa. E nos permitiu ver quem era a pessoa mais importante em uma conversa, quem estava gerando mais polêmica, quem estava dominando a conversa positiva e a conversa negativa em relação a esse tema. Então, nós coletamos todos esses dados digitais incríveis, armamos uma base de dados excelente e usamos alunos para fazer observações autoetnográficas, uma base de dados bem completa, incluindo posts no Facebook também de supermercados, tentando explicar a situação e consumidores revidando. E submetemos um manuscrito e ao longo do processo de revisão ficou mais claro que a lente teórica era a lente das teorias de prática. Então, a gente estava vendo que os consumidores estavam resistindo não à lei, não à proibição, mas a ter que mudar suas práticas de compras. E aí passamos a explicar a resistência como resistência à mudança das práticas. E a teoria das práticas não tem uma prescrição metodológica, mas você tem que observar os materiais, os significados e os fazeres. E na primeira vez que os revisores viram aqueles gráficos lindos do Node Excel, que depois vou mostrar um para vocês, eles disseram, que isso? Para que você vai usar isso? Não precisa dessa coisa, ou você explica ou cai fora. E aí a gente teve que cortar todos esses dados do Twitter, das redes de Twitter, e realmente não cabia com a abordagem metodológica. Então, a ideia não é só de combinar esses três elementos para desenvolver uma metodologia, mas de que essa combinação seja flexível. Porque se a metodologia se faz em uso, ela não pode ser desenhada pré-coleta de dados e ser uma coisa estática, que não acompanha a evolução da teorização, da explicação do fenômeno e a mudança do fenômeno mesmo. Porque os consumidores passam a resistência imediata e emocional do Twitter para uma elaboração diferente em outras redes e depois para o offline com suas manifestações práticas mesmo. Bom, para pensar essa teoria, essa metodologia digital flexível, é importante pensar também que o digital se expande muito além das redes sociais. A gente esquece um pouco, porque como as redes sociais são mais recentes no mundo digital, fora os aplicativos, a gente pensa no digital como essas manifestações sociais, mas tem muita coisa que foi
a base do mundo digital e que ainda oferece oportunidades incríveis para fazer pesquisa. Games, comércio online, as plataformas, os blogs ainda têm muita riqueza de conversa, as plataformas da economia, da sharing economy, né? Então, estudar o que os consumidores fazem por ali. E outras ferramentas digitais como Google Maps ou bases de dados. Toda a pesquisa que a gente faz para revisão sistemática de literatura hoje em dia se aproveita de versões digitais desses dados, desse material. Arquivos de mídia são todos coletados de maneira digital, geralmente. Para um projeto, eu mandei um historiador para a Biblioteca Nacional do Chile verificar a microfilmagem, mas isso é uma exceção absurda, eu acredito. A pesquisa de arquivos se faz digitalmente hoje em dia. Então, pensar no digital como um campo muito mais amplo do que pesquisa na rede social abre possibilidades também de ter essa metodologia mais criativa e mais flexível. Um exemplo é quando, num projeto de pesquisa com as minhas colegas Flávia Cardoso e Pilar Rojas, que muitos de vocês conheceram nos eventos que nós organizamos em Santiago, nós estudamos as mães que não trabalham fora de casa e que vivem em função dos filhos no colégio. E estudamos as demandas do colégio sobre a identidade dessas mães. E aí nós resolvemos olhar para os mapas do Google, porque nós sabemos que as mães ficavam em torno do colégio fisicamente. E identificamos que perto dos principais colégios tinha uma cafeteria upscale, assim, uma cafeteria refinada. Então isso a gente aprendeu olhando para os mapas. E esses mapas são atualizados a cada segundo. O Google recebe 20 milhões o Google produz 20 milhões de atualização a cada dia, se não me engano, com 200 contribuições por segundo para atualizar esses mapas. Então, o Google Street View, se você pensar que você pode olhar para as fachadas de lojas, para espaços públicos, a possibilidade de fazer pesquisa em cultura de consumo é imensa. E eles compartilham muitos recursos com projetos de pesquisa, se você manifestar interesse. E, por fim, a ideia do digital como uma oportunidade de sobrepassar essas restrições que a gente está vivendo agora no mundo da academia, transferindo os métodos que seriam offline para o mundo digital. As entrevistas que a gente idealmente faria face a face, fazendo por Skype, fazendo com que os nossos participantes, em vez de que a gente possa observá-los, produzam eles mesmos o material e enviem para o pesquisador de maneira digital. Um exemplo de pensar no digital, além das redes sociais, que está provando ser muito frutífero para um dos meus projetos, é a ideia de estudar podcasts como uma janela para entender o desenvolvimento de um mercado. Então, nesse projeto, eu estou trabalhando com o Richard Kadzior, que é da Bucknell University, nos Estados Unidos, e nós estamos estudando a formação, estamos estudando a trajetória do mercado de tarô, e dentro dessa trajetória, como os consumidores reconciliam a espiritualidade, a busca da espiritualidade pessoal com o empreendedorismo, com o fato de que eu quero ganhar dinheiro com isso. Então, nós estamos vendo isso da identidade do prosumidor, né? E olhando esse podcast, que é um dos mais populares no mundo, no mercado do tarô, ela teve 156 episódios ao longo de vários anos, a gente tem essa janela para o desenvolvimento do mercado que nos permite manter um olhar fixo, um ponto fixo, e ver tudo o que acontece a partir dessa visão dela. Ela traz entrevistados, os consumidores comentam em cada um dos episódios, sem contar que é uma fonte de dados muito deliciosa de trabalhar, assim, porque você pode estar ouvindo enquanto está fazendo alguma coisa mais manual, que não precisa pensar muito, e nesse podcast em particular, os episódios vêm transcritos, o que facilita também muitíssimo para análise. Então, é possível ainda comparar séries de podcasts para ter diferentes perspectivas ao longo do tempo a respeito de um tema, pensar um pouco assim nessa possibilidade de ampliar e também não de estudar só o que é cultura digital. Você pode estudar consumo que não é digital, você pode estudar mercados, você pode estudar
outros fenômenos, identidade, que não esteja apegada naquela manifestação digital através dos dados digitais. Na prática, eu sei que as perguntas são infinitas, né? Como eu encontro dados? Como eu arquivo? Como eu analiso? Como eu apresento? Eu acho que uma coisa importante de lembrar é que para pesquisa de cultura de consumo, o maior problema, na verdade, não é falta de dados, é o volume de dados. Então, a ideia de ser parcimonioso na coleta e que vai voltar na parte ética, mas aqui o que eu quero focar aqui é que se você pensa na metodologia que se faz fazendo, não vai existir solução feita e recomendada que sirva para o seu projeto específico. Então, o melhor é participar de comunidades de prática, onde as soluções podem ser desenvolvidas de maneira coletiva, através de uma pergunta, você ouvindo da experiência dos demais, poder pensar você mesmo como desenvolver a solução perfeita para o seu projeto. E aí tem várias sugestões de pesquisas de prática. Felizmente, a partir de uma roundtable que a gente organizou na conferência CCT em 2018, surgiu um grupo de Facebook que se chama Digital CCT Research Methods. Já são quase 400 participantes, então tem bastante gente ali que está praticando pesquisa digital e que pode contribuir soluções ou ideias para o seu projeto. Muitas instituições têm centros de pesquisa digital que, além de oferecer esse grupo, também organizam webinars e palestras e workshops regulares para quem está interessado. Oxford tem a University of Queensland Technology aqui na Austrália, Manchester University, e o bom é que esse ano está tudo online, né? Tudo disponível, os workshops, as palestras, então vou compartilhar alguns links com vocês também. Outra opção é criar um grupo de estudo próprio. Um exemplo é o grupo que já me ouviram falar, quem já me ouviu falar, dos Scrutinizers, e o Marlon Dalmoro, que está organizando aqui essa palestra, também é meu colega nesse grupo, é organizar um grupo seu, sob medida, para discutir a prática metodológica. Então, um grupo de alunos, idealmente todo mundo que esteja na mesma fase de carreira, com o mesmo nível de desenvolvimento de projetos, para se reunir regularmente e simplesmente trocar ideias ou analisar um artigo focando na metodologia, e se manter atualizado também através de publicações sobre métodos, porque a gente negligencia esse aspecto muito frequentemente. Essa ideia de buscar uma receita é para facilitar a vida, mas infelizmente para desenvolver a metodologia em uso não tem caminho mais fácil do que esse, constantemente buscar aprendizado. E por fim, queria chamar a atenção para a Associação de Pesquisadores da Internet, AOIR, se chama, que é um mundo de recursos. Esse ano também a conferência deles é digital, e para países que não são da OECD, que o Brasil se inclui aí, a inscrição custa $10. Então, vale muito a pena. E essa inscrição, na verdade, é a membresia da associação por um ano. Então, além de participar da conferência, você pode acessar todos os recursos por um ano por $10. Nessa ideia de buscar soluções sob medida, muita coisa se aprende, e aí também devolver um pouco para o campo é uma opção interessante e enriquecedora. Por exemplo, aqui está o Node Excel, esse que eu comentei antes. Ele é desenvolvido por um grupo de pesquisadores, de um formato open source, eles mantêm. Você pode fazer uma doação, se usar e gostar do software. Tem um outro, esse aqui do lado, PushShift, é para o Reddit, para coletar dados no Reddit, também desenvolvido por um pesquisador, programador que se interessou, e essas soluções são comunitárias, assim, são sob medida. Inclusive, se você tem alguma necessidade específica, vale a pena contatar as pessoas que desenvolveram e perguntar se tem interesse em desenvolver um ajuste ou uma solução mais refinada ou algo que se adapte melhor aos temas CCT. E
eu sei que isso é muito difícil quando a gente ainda está explorando temas também e fazendo pesquisa que abarca uma área tão ampla como o CCT, mas faz sentido pensar em se especializar em um tipo de dados digitais ou em um tipo de plataforma, justamente para tirar mais proveito dessas ferramentas que são desenvolvidas ao longo do tempo como soluções para aquelas redes. Falando de ética em pesquisa digital, eu acho que o primeiro passo, obviamente, é pensar nos seus valores e o que é certo para você. Ética é uma questão pessoal, mas obviamente ética também é uma questão institucional, o que é certo na sua instituição e o que é certo no nosso campo de pesquisa, né? Então, os comitês de ética da universidade, de cada um, são o primeiro filtro, o primeiro passo para saber o que é permitido e o que não, que cuidados a gente tem que ter para não produzir danos para os nossos participantes de pesquisa. Primeira preocupação é passar pelos comitês de ética. A segunda é pensar em respeitar os termos de uso de cada plataforma. E muita gente termina usando scrapers e coletando uma quantidade imensa de dados. Como uma análise qualitativa, você precisa de todos esses dados? Precisa ter milhares de páginas de posts ou de comentários? Realmente vai fazer a diferença na sua teorização, nos seus achados? Isso é uma pergunta que a gente deve se fazer, porque eu acredito que muitas vezes não é necessário infringir os termos de uso de uma plataforma para coletar tantos dados, sendo que isso não vai agregar valor no projeto em si. Se for necessário, aí sim, é uma questão de passar também pela avaliação de cada pesquisador. O consentimento dos participantes sempre é uma coisa importante, mas também se entende, e tem muitas regras, eu vou compartilhar alguns modelos específicos da Inglaterra, que a Cris me passou para vocês, que dizem que a partir de um certo número de seguidores, a pessoa é uma figura pública e não precisa se pedir o consentimento, e aí sim se atribui como autoria. E a Associação de Pesquisadores da Internet, que eu mostrei antes para vocês, tem um guia metodológico, guia ético incrível, muito detalhado. Também não tem receita, mas exatamente todas as considerações necessárias para fazer uma proposta de um projeto que segue valores éticos para pesquisa na internet. E nesse mesmo guia, eu comecei a aprender sobre uma abordagem que fecha muito bem com os meus princípios, com os meus valores, e que pode não ser para todos, mas que é uma maneira de pensar na ética dos projetos de pesquisa digital, que é a ética feminista. Então, começa com a ideia da Donna Haraway do conhecimento situado. Ou seja, essas informações que a gente encontra na internet não são dados, são pessoas. São pessoas fazendo comentários ou criando conteúdo numa maneira e numa situação que é importante para elas e que eu, como pesquisadora, participo dessa situação ao ler esse conteúdo, ao interagir com ele. Então, temos que considerar na nossa ideia de ética e do que eu vou fazer com aqueles dados, o que isso significa para a relação que eu desenvolvo com esses participantes. Também é uma relação, né? Fazer pesquisa é uma relação. Se a gente passa a perceber o que está por trás do digital como outras pessoas, você passa a perceber que isso é uma relação e não simplesmente uma extração de dados. E a ética feminista de pesquisa fala muito do cuidado, do care. Na verdade, no inglês eu acho que o care significa tanto cuidar como importar-se. Então, é importar-se com o outro, realmente se preocupar em saber se a sua pesquisa está representando bem aquela pessoa, aquele momento e aquela situação, e se está fazendo jus ao que o participante sentia e sabia e pensava em conseguir quando colocou aqueles dados online. Era isso, eu tenho os recursos para compartilhar. Esse primeiro é um documento de Google, não precisa se preocupar com pegar o link daqui, que eu vou colocar num post no meu blog. Esse sim, precisa se preocupar em pegar o link. Se chama The Good Bad Researcher.
E indo ali, vocês têm o link para todos os recursos que eu mencionei durante a apresentação. Mas o primeiro a destacar aqui em cima é um Google Doc que foi armado por muitos pesquisadores que estão trabalhando com pesquisa de campo agora na pandemia. Então, eles compartilharam ali seus recursos, suas abordagens. E o outro, também no sentido de compartilhar experiências, é da Associação Australiana de Pesquisadores de Sociologia. Vários membros compartilhando seus projetos atuais e como eles chegaram na metodologia digital que estão usando. Então, acho que ouvir das experiências dos outros ajuda muito. Por isso que eu estou curiosa para ouvir a Thaisa falar, que eu nunca aprendo nada ouvindo a mim mesma, né? A gente pega as perguntas depois, né, Maribel? Obrigada. Obrigada, Daiane. Foi sempre muito bom te ouvir. Inclusive, tem uma grande qualidade da sua fala sempre, é que ela nos anima e tranquiliza ao mesmo tempo. Por mais que isso pareça paradoxal, mas é exatamente o que você consegue fazer, né? Porque justamente a tua fala sobre a flexibilidade, sobre aprender enquanto se faz, e isso gera na gente um estímulo para a pesquisa e uma verdade na pesquisa, que é o desenvolvimento enquanto a gente faz, especialmente a pesquisa qualitativa. Enfim, brigadíssima mais uma vez pela tua fala. E aí eu queria lembrar, a gente está lá com a parte de perguntas e respostas, e aí a gente vai juntar tudo e no final faz uma conversa. Mas agora eu queria falar sobre Thaisa, a gente seguindo o espírito, né, dos encontros do CCB presenciais, que esse ano a gente não conseguiu realizar, mas que o plano é que aconteça no primeiro semestre de 2021. Essa webinar também busca dar relevância à atuação dos doutorandos, né? A próxima geração dos pesquisadores CCT, valorizando a experiência de pesquisa intensa que se vivencia no processo de doutoramento. Assim, para dialogar com a Daiane, a gente tem a Thaisa Nascimento, que é doutoranda e pesquisadora do Centro de Estudos em Consumo do COPEAD. E a pesquisa da Thaisa está centrada na investigação em torno dos influenciadores na internet. E, para isso, ela vem desenvolvendo nos últimos 3 anos um minucioso trabalho de campo em diversas plataformas digitais. E agora ela vai poder compartilhar com a gente um pouquinho dos seus aprendizados nessa experiência, as descobertas que ela foi fazendo nesse caminho. Obrigada, Thaisa, pela tua participação aqui. Bem-vinda. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Maria, pelas palavras. Obrigada, Daiane, pela fala e por ter aceitado o convite para essa troca, sempre muito bom te ouvir. E a minha ideia é exatamente, como a Maribel comentou, né, como a minha pesquisa ela gira em torno dos dados digitais, então a minha ideia é falar um pouquinho do que eu fui aprendendo nesse caminho, né, em termos de prática para, enfim, tentar dar uma luz e tentar ajudar. Então eu vou compartilhar a tela com vocês porque fica mais fácil de todo mundo ver. Na verdade, como eu pesquiso, né, os influenciadores digitais, uma das primeiras coisas que eu fui descobrindo é que é muito difícil você centrar num influenciador só, ou só naquele ponto em específico que você quer olhar. Então, uma das primeiras coisas, né, quando a gente vai falar em pesquisa digital, que a gente precisa pensar, é na natureza um pouco do nosso fenômeno. Se a gente está falando de um dado, né, de um fenômeno que acontece de fato nas redes sociais e pode se desdobrar para o offline, como é o meu caso, ou se é o contrário, se é um fenômeno que a gente vê offline que se desdobra para o online. Um segundo ponto é entender exatamente a plataforma em que a gente vai olhar. Hoje, até mesmo como a Daiane comentou, a gente tem muitos recursos, né, muitos locais onde a gente pode coletar os nossos dados. Então, um dos primeiros pontos é entender exatamente quais são as especificidades, possibilidades de cada plataforma. Então, até mesmo se a gente pensar nas redes sociais, o Twitter não funciona da mesma forma que o Instagram. Ele possibilita uma interação um pouco diferente do que no Instagram e diferente do YouTube, por aí vai. Então, entender de que forma o seu fenômeno se desdobra para essas diferentes plataformas, como que elas se comportam e funcionam, é importante para poder entrar nesse ambiente, né? E uma dica é o celular como uma ferramenta de monitoramento. Então, como eu estudo uma influenciadora, ativar as notificações, ter os apps, né, as plataformas onde ela atua instalados no meu celular,
me possibilita arquivar aquele dado naquele momento, aquele post naquele momento. Então, a influenciadora que eu pesquiso, como eu vou falar mais adiante, ela é um tanto polêmica. Então, muitas das vezes, o celular me ajudou a pegar essa polêmica no momento em que ela acontecia e me possibilitou entender melhor o que estava acontecendo ali naquele momento. Alguns passos para a coleta de dados, né, para essa preparação que podem ajudar a gente a se organizar melhor. E aí eu acho que organização é um pouco uma palavra-chave quando a gente fala de pesquisa digital, especialmente nas mídias sociais. Um dos primeiros pontos é a gente tentar simplificar um pouco, né? Quer dizer, aquele fenômeno que a gente quer estudar, aquela pergunta de pesquisa que a gente está pensando em trabalhar, como é que a gente pode pensar nelas em termos mesmo de pesquisa? Então, tem alguma hashtag que tem a ver com o meu fenômeno, que pode me ajudar? Tem algum influenciador que eu sei que fala sobre aquilo? Tem alguma marca que eu posso começar a olhar? Ou seja, por onde eu posso começar a coletar os meus dados, né? Algumas outras coisas de descoberta, quer dizer, quais são os principais locais que podem me dar dados interessantes e relevantes? Então, não, talvez para o meu fenômeno seja melhor o YouTube, seja melhor o Twitter, seja melhor olhar apenas o Instagram. Então, pensar nisso que se quer estudar com esses possíveis locais de coleta de dados. Para a gente passar por uma operação de reconhecimento, quer dizer, então tá, quais são os locais que eu vou usar? Então, eu vou usar o YouTube, eu vou centrar aqui essa minha busca inicial no YouTube. Eu vou centrar no Instagram, eu vou combinar, eu vou usar, por exemplo, um podcast, como a Daiane mencionou. Eu vou olhar o desdobramento das pessoas que fazem esse podcast, por exemplo, no Instagram, vou olhar o perfil delas. Enfim, são várias possibilidades e combinações, mas eu acho que é importante a gente ter em mente sempre o que eu estou pensando em observar, em estudar, e quais são os locais que melhor podem me atender nesse sentido. E aí, uma das coisas que eu acho importante é a gente ter um pouco uma operação ali de preparação. Como é que eu vou, de fato, coletar esses dados, né? Então, não, eu vou pegar, vou usar o meu celular, então eu vou instalar tudo que eu preciso nele. Eu vou abrir uma pasta no Google Drive e vou colocar tudo ali dentro. Eu vou usar algum tipo de software para coletar os dados. Uma das coisas interessantes de se fazer, que eu faço, por exemplo, eu sempre tenho uma tabela tendo ideia mais ou menos de momentos importantes em que eu coletei os dados. Então, por exemplo, dia 25 de setembro de 2020, 3 horas, eu entrei no Instagram e vi o post X que falava sobre isso, isso e isso. Isso me ajuda, como o volume de dados é muito grande, por eu estar estudando uma influenciadora, isso me ajudou a entender pontos chaves dentro da trajetória dela e dentro daquilo que eu estava observando. Foi uma forma que ajudou a me organizar para que eu não me perdesse na quantidade de dados que eu fui encontrando e na quantidade de assuntos que eu fui encontrando dentro dos posts dela e das interações. Outra coisa que a gente pode pensar são nos tipos de dados que a gente pode encontrar dentro desse ambiente. Então, por exemplo, a gente vai ter um dado, né, que aí o Caleandro e o Gandini, que são dois autores da área mais das ciências sociais, que tem um livro, inclusive, sobre pesquisa qualitativa no ambiente digital. Eles vão numa abordagem um pouco diferente da etnografia do Kozinets, mas eles trazem essa ideia de diferentes dados. E a gente teria um dado transacional, que é um produto de uma navegação diária, né? Então, por exemplo, se a gente vai pegar os dados vindos de um Google Maps, por exemplo, a gente está falando de um dado transacional. Tem o conteúdo gerado pelo usuário, então a gente está falando de um comentário, de uma curtida, de análise de um perfil numa rede social. E tem o próprio conteúdo gerado pelo software, né? Se a gente entrar, por exemplo, em plataformas como o Twitter, a gente vai ver que o próprio Twitter gera alguns dados, o próprio Twitter interage. A gente tem páginas de marcas que estão criando avatares, né, para interagir ali um com os outros. Então, aí a gente está falando de conteúdos gerados pelo software. Todos esses dados, né, estão disponíveis, eles são interessantes, é uma questão de saber, dentro daquilo que você quer observar, o que faz mais sentido para a tua pesquisa. Softwares para coleta. Existem vários, e cada vez tem surgido mais, tá?
na minha visão, ele depende muito do objetivo que você tem com a pesquisa, do objetivo que você tem com aquela coleta de dados. Eu usei alguns softwares em alguns momentos, para algumas coisas muito pontuais, mas eu, particularmente, ainda prefiro fazer a coleta de uma forma manual, como eu vou falar daqui a pouco. No meu caso, na minha pesquisa, eu sinto que me ajuda mais, tá? Mas aí vai de cada um. Aqui são só alguns exemplos. Tem alguns softwares que possibilitam a gente criar gráficos com esses dados. Então, a gente criar algumas nuvens, por exemplo, de hashtag, criar, por exemplo, ecossistemas e colocar ali os atores e os nós e poder observar essas interações. Então, um exemplo é o Wordly, o Gephi, que tem uma versão gratuita. O CartoDB também tem uma versão gratuita, alguns deles têm versões só pagas, mas alguns têm versões gratuitas que dá para instalar e usar e gerar aí alguns infográficos, né, alguns desenhos. Para redes sociais tem vários, cada um, né, com um ponto de vista diferente. O Keyhole, por exemplo, é apenas para hashtags, então ele vai buscar as hashtags tanto em Twitter quanto no Instagram e ele vai gerando nuvens com essas hashtags, então que hashtags vieram associadas. Dá para fazer também recortes geográficos, recortes temporais também. Ele também tem uma versão gratuita. O Social Blade, por exemplo, já é um site que disponibiliza rankings. Então, se a gente quiser ter ali um ranking, por exemplo, dos 100 maiores canais do YouTube Brasil ou 100 maiores canais do YouTube pelo segmento de beleza, é um site que dá essas informações para a gente. Ele também dá informações referentes a Instagram. Ele dá uma ideia, no caso do YouTube, de monetização, então de quanto aquele canal ganha mais ou menos por mês, quanto ele ganha mais ou menos por ano. Tem uma série de rankings, é bem interessante de explorar. O Iconosquare é mais para o Instagram. Ele faz uma investigação dos posts, tá? E também a gente tem os próprios APIs dessas plataformas, tá? Se bem que hoje essa é uma questão que está em discussão, até mais ou menos 2016, 2017, para os pesquisadores era mais fácil, digamos assim, retirar dados de Facebook, de Instagram e até mesmo do Twitter, por esses APIs, né, que são as interfaces de programação desses aplicativos. Então, o próprio Facebook tinha um programa que ele disponibilizava para os pesquisadores pegarem esses dados. Desde 2017 a 2018, se eu não me engano, isso não é mais possível. Essas plataformas vêm restringindo essas atuações dos pesquisadores, a possibilidade da gente usar esses APIs para coletar dados, mas em contrapartida a gente tem esses softwares, mas é interessante para quem navega, para quem coleta, né, nesse ambiente, é importante ficar de olho nessas situações da atuação dessas plataformas, o quanto elas estão tornando possível e o quanto elas estão restringindo, porque isso é algo que também vai, de certa maneira, moldando e influenciando na nossa pesquisa. E aí, só como um exemplo, né, contando um pouco mais da minha prática em específico, como eu falei, eu pesquiso o influenciador digital, mais especificamente conhecida como Boca Rosa ou Bianca Andrade, acho que muitos aqui já me ouviram falar sobre ela. E a princípio, obviamente, para começar a coleta de dados, eu comecei pelos perfis da Bianca. Então, pelos perfis de Instagram, YouTube, Facebook e Twitter, que recentemente ela criou. Foi a última plataforma que ela criou. E aí eu ia olhando todos os posts, eu ia tirando os prints, até para ter uma ideia das datas de publicação, e ia salvando. Então, eu fui criando pastas para cada conjunto desses mensalmente. Então, a cada mês eu entrava, pegava aqueles posts e ia arquivando aquilo tudo. Não demorou muito para eu perceber que existiam outros perfis e outras formas de também alcançar dados sobre a Bianca, que não apenas aqueles produzidos por ela. Então, com isso, tinham perfis, por exemplo, de marcas parceiras que trabalham com ela, que também me geravam dados, páginas de alguns fã-clubes que também me possibilitavam ver a interação, páginas com as quais ela interage, principais familiares, por exemplo, que trabalham com ela. Então, a mãe é um exemplo e muitas das vezes, muitas coisas, a mãe publicava primeiro, então isso me possibilitava ver a diferença entre essas publicações. E o que foi aparecendo depois e que para mim foi uma surpresa, são canais de fofoca, que tradicionalmente sempre existiram para falar das celebridades tradicionais,
mas que hoje existem muitas páginas no Instagram e canais no YouTube também para discutir a vida, vamos dizer assim, dos influenciadores digitais. Então, esses canais também têm sido uma boa fonte, né, para pegar dados sobre a Bianca e principalmente para ver a interação entre as pessoas que se dizem fã e são seguidores dela e aqueles que não são e acabam conhecendo o trabalho dela por essas páginas. Então, existem ali algumas brigas, algumas discussões que têm gerado dados muito interessantes. Além disso, existem algumas fontes digitais, vamos dizer assim, fora das redes sociais, então ela continua no blog, alguns sites, por exemplo, de notícias e reportagens que fazem matérias com ela online, né, também ajudam, e próprios eventos no mundo offline, né, e ajudam a ver esse desdobramento. Então, por exemplo, ela criou a marca dela de maquiagem, ela fez um evento de lançamento em São Paulo, e aí eu fui para fazer toda a observação participante, e aí foi muito interessante perceber toda a movimentação que acontecia no online, tanto por parte dela quanto por parte dos fãs, mas também naquele momento, naquele evento. Então, uma coisa interessante é sempre estar de olho em como o seu fenômeno navega, vamos dizer assim, entre esses dois mundos. E como que você pode fazer essa observação nesses dois mundos. Os prints acabam sendo, para mim, uma excelente ferramenta, porque eu consigo pegar as coisas quando elas acontecem na hora, ativando as notificações, né? Ativando as notificações, eu consigo saber das coisas logo quando elas acontecem. Por que isso é importante no meu caso? Porque, como ela é influenciadora, muitas das vezes acontece dela apagar um post, dela apagar um comentário que ela não gostou, e isso principalmente quando acontecem polêmicas, se eu não consigo estar atenta àquilo na hora em que aquilo acontece, eu perco esse tipo de dado, por exemplo. Então, as notificações me ajudam a não perder isso. É claro que hoje, como, né, eu já estou bastante imersa no campo, hoje eu consigo ter um olhar um pouco mais afiado, digamos assim, para entender exatamente que tipo de post tem mais a ver com o que eu quero, que tipo de post eu não necessariamente preciso ter pressa em coletar. Mas isso foi algo que eu fui aprendendo com o tempo no campo. E uma das coisas que, para mim, ajudou foi fazer uma separação cronológica desses posts, né? E ter ali uma linha do tempo. Então, eu sempre tenho um caderno do meu lado para anotar tudo que eu estou vendo. Isso me facilitou muito para ver uma linha do tempo da trajetória dela e entender que evento está ligado em qual outro evento, o que aconteceu antes daquela polêmica e tudo mais. Então, uma dica também é sempre quando a gente for coletar dados, da mesma forma que a gente faz no offline, ter um caderno do lado, um papel ou um documento no Word em aberto e ir anotando também as impressões, porque até mesmo como a Daiane comentou, o volume de dados é muito grande e é muito fácil da gente se perder. Então, sempre ter uma lista dos perfis que a gente está observando, quais são as páginas importantes, isso é sempre muito bom. Uma das ferramentas também que me ajuda muito é o Social Blade, principalmente em momentos de polêmica. Ela teve algumas bem significativas e isso me possibilitou ver a mudança na quantidade de seguidores. Então, o quanto ela estava caindo, o quanto ela estava crescendo com a polêmica, então também foi uma ferramenta que me ajudou bastante. E por fim, só para deixar algumas dicas, eu acho que a primeira é entender as possibilidades, né? Como mesmo a Daiane mencionou, é muita coisa, são muitas possibilidades de ferramentas que a gente pode usar e de locais que a gente pode estar observando. Então, entender quais são elas, quais servem melhor, ajuda a não se perder. Uma outra dica é adaptar, quando a gente fala de rede social, o seu perfil para pesquisa ou criar um novo perfil para isso. Então, ou adaptar ou criar um novo. Então, seguir páginas que podem ser interessantes para aquele projeto de pesquisa, colocar lá no seu perfil que você é um pesquisador, ter ali sempre por perto, né? Sempre um manual ético para entender quando que a gente vai comentar, se a gente vai interagir ou não, é importante. E eu acho que, por fim, como a Daiane mesmo mencionou, né? Como não dá para a gente ter esse passo a passo padrão quando a gente fala de pesquisa no digital, acho que criar um sistema próprio de monitoramento e de armazenamento também é muito importante. Então, acho que a organização ajuda muito a não se perder, né? E aí tem só uma lista de todos os softwares, enfim,
e do livro do Kuznets mais recente, e desse do Caleandro e do Gandini que eu mencionei, mas acho que depois a apresentação vai estar disponível para todo mundo, para poder todo mundo explorar todos esses softwares. E é isso. Obrigada, Thaisa. Enfim, a apresentação que for disponibilizada, a gente manda depois para o e-mail dos inscritos que participaram do evento. Enfim, enquanto o pessoal vai colocando as perguntas aqui no Q&A, eu queria fazer uma pergunta, primeiro para a Daiane, e depois eu queria fazer uma segunda pergunta para as duas, mas eu vou começar uma de cada vez. Eu achei muito interessante a abordagem que você falou do ponto de vista da ética, baseada numa ética feminista, né? E dessa ideia de uma ética do cuidado e baseada na relação. E aí eu fiquei pensando um aspecto da internet, é que a gente tem uma percepção sobre relação que nem sempre corresponde ou que é equivalente ao que a gente tem, né? Enfim, no cotidiano e na interação presencial, né? Tanto um fenômeno que a gente vê, por exemplo, é uma certa agressividade quando a gente tem um diálogo através das plataformas, né? A gente vê isso muito no caso do Facebook. As pessoas falam coisas terríveis e de maneira agressiva e usam termos que elas não usariam, talvez, se elas estivessem frente a frente. Ou seja, as plataformas e a tecnologia, ela, de certa maneira, ela cria uma relação que não necessariamente ela é aquela que a gente está acostumado e que a gente, na verdade, está aprendendo a se relacionar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que você percebe o que é o cuidado e a atenção à relação quando a gente está falando desses ambientes mediados pela tecnologia. Eu acho que essa relação que você comentou é a relação que acontece entre os usuários de uma rede, né? Mas a relação que tem que ser o foco quando a gente fala dessa abordagem ética é a relação sua com o seu participante. Ou seja, mesmo que você esteja estudando essas pessoas que são agressivas na rede, você é uma pesquisadora em relação a eles. Então, o que isso significa? Quer dizer, se você passa a perceber como essas pessoas estão te ensinando algo ou te permitindo entrar no mundo deles para observar um fenômeno de interesse, ou estão criando algo para você que vai te servir como uma peça nesse quebra-cabeça da teoria, aí passa a ser uma relação em que você é até devedor, né? É uma relação assim de obrigada por esse presente, em troca é isso que eu vou fazer. E é a dinâmica da relação, pelo menos como eu vejo a relação pesquisador-participante. E realmente é impossível querer se relacionar dessa forma com milhares de pessoas que acabam sendo envolvidas em um projeto digital, mas se a gente está estudando uma influenciadora, blogueiros ou alguém que cria um podcast, essa relação fica muito mais concreta e você acaba percebendo o quanto a outra pessoa produz e dá, e não pode ser sem saber, não pode ser sem nada em troca, não pode ser sem esse cuidado de preservar o que essa pessoa produziu como algo que é valioso, né? Eu acho interessante a tua fala, porque ela exige do pesquisador um cuidado extra, que é do não esquecimento, né? Porque eu acho que quando a gente está falando da tecnologia, muitas vezes a gente, no dia a dia, a gente pode cair nesse esquecimento do que do outro lado de lá tem um ser humano interagindo com você. E o pesquisador, nesse caso, é muito fácil ele tratar o dado na internet como simplesmente um dado e se esquecer que por trás daquele dado tem uma pessoa. Então, eu acho muito interessante você trazer essa visão da Haraway para a pesquisa digital, que força, de certa maneira, a gente, como pesquisador, a nunca esquecer que do outro lado tem um ser humano em relação com você, pesquisador. E eu gostei muito disso que você falou, da gratidão pelo dado, pela experiência, né? E que, normalmente, em muitos casos, ela não é consentida, né? Quer dizer, às vezes você gera um dado para a internet e a gente, como pesquisador, acessa, e a pessoa às vezes nem tem consciência de que aquilo está sendo acessado para pesquisa. Mas essa atenção, não esquecimento e a gratidão pelo dado e pela aquela oportunidade de ter acesso àquilo, eu acho que a gente não deve perder, né? Quando a gente faz uma entrevista presencial, a gente gera esse sentimento, né? A gente se sente grato pelo informante.
Você entra na casa da pessoa, ou ela te permite olhar o mundo dela, participar, acaba formando relações, né? E o digital realmente faz com que isso fique um pouco invisível. Isso. Então, eu acho que essa ética feminista pode nos ajudar nesse não esquecimento. Queria fazer uma pergunta para vocês duas agora, e aí vou começar com Thaís e depois queria também ouvir Daiane, porque eu acho que tem um ponto que a Thaisa trouxe muito na fala dela, que diz respeito a esse tempo, né? O tempo da coleta, o momento da coleta e como é que ela influencia, né, a pesquisa. E aí eu queria fazer uma pergunta sobre a influência dos algoritmos, né, na pesquisa que a gente faz nesse meio digital e como é que eles influenciam as etapas da pesquisa e a pesquisa em si, né? Eu me lembro que certa vez a Daiane numa conversa a Daiane contou que curtia pouquíssima coisa dos amigos quando ela estava fazendo a pesquisa da Melissa, né? E só curtia as meliceiras, porque ela teria mais acesso aos dados daquele campo se ela tivesse muito focada na questão da Melissa, curtindo tudo que saísse ali. Enfim, ficou interditada de curtir os amigos naquele momento. Mas essa ideia de que o pesquisador ele é mediado, ele é, de certa maneira, atravessado pela atuação dos algoritmos. Então, queria pedir que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Thaisa, você colocou isso, né? Isso é algo que acontece bastante. Acho que para quem viu e para quem não viu, fica a dica do documentário da Netflix do Dilema das Redes. Eu acho que conta um pouquinho também do que acontece. Comigo, particularmente, como eu já estudo uma influenciadora, eu não escapo dos algoritmos. Então, por curtir os posts, seguir páginas de fã-clubes, procurar pela hashtag Boca Rosa, isso faz com que, quando eu abra o meu feed do Instagram, são praticamente 90% de conteúdo de influenciadoras em torno de beleza. Quando eu clico na lupa do Instagram, né, quando ele me dá outros conteúdos, são todos relativos à beleza, o que, de certa maneira, me ajuda a dar uma olhada em algumas outras coisas que estão acontecendo, porque uma coisa que eu, particularmente, faço é não centrar na Bianca, seguir algumas outras que têm alguma proximidade com ela, alguma relação, me ajuda também a fazer um exercício de comparação e contraste muitas vezes, mas em alguns momentos também o algoritmo me faz perder algumas coisas. Então, por exemplo, às vezes ela faz campanhas com marcas que nada tem a ver com beleza. E se ela não posta isso, ou se a marca posta primeiro, o algoritmo não me deixa ver. Eu acabo demorando um pouco mais, porque eu estou muito mais centrada ali em beleza. Mas eu acho que é um pouco uma questão de entender exatamente que o algoritmo ele existe, que ele vai interferir e tentar achar formas de minimizar. Então, às vezes, o Stories ajuda muito, porque às vezes você pega uma dica ali naquele momento. Os softwares, nesse sentido, ajudam um pouco a não perder aquilo que foi postado. E eu acho que também uma outra coisa é também a gente não ficar um pouco com aquela sensação de que a gente tem que coletar tudo. A gente vai perder alguma coisa, inevitavelmente, e vai conseguir outras. Eu acho que o ponto é entender em que local os seus dados se encontram e se concentrar neles. Concordo, não tenho nada a acrescentar. Eu acho que é isso aí mesmo. Esses cuidados básicos e só se preocupar quando for realmente preocupante, né? Se for um problema que afeta a pergunta de pesquisa ou que afeta as conclusões. Só complementando, eu queria falar um pouquinho dessa questão, às vezes, do algoritmo no processo de entrada no campo, né? De você iniciar uma pesquisa. Eu lembro que teve um projeto que a gente trabalhou, eu, Thaisa, né, e os alunos de pesquisa qualitativa, que é a disciplina que eu dou no mestrado, a gente fez o projeto da atuação da indústria tabagista nas mídias sociais. E foi um projeto coordenado pelo COSINET. É um projeto global em 10 países e a gente aqui no Brasil fez a parte do campo brasileiro. E aí era muito interessante porque no início do trabalho a gente digitava, né, ou as marcas, ou cigarro, ou o que fosse, né, enfim, e não achava nada. E eu me lembro até que os alunos, eles tinham alunos muito sérios, né, enfim, Luísa que está assistindo a gente aqui, era uma da aluna desse grupo, e eles vinham e falavam assim, a gente não vai estar achando nada, não tem atuação da indústria de cigarro na internet. E o que a gente aprendeu, e Thaís e Camila
foram muito importantes, foi que a gente precisava formar uma rede associada às atividades onde a promoção do cigarro acontecia, que era uma rede de festas, era uma rede de jovens. E aí, quando a gente se integrou a essa rede, esses dados todos começaram a aparecer, eles não paravam de aparecer, na verdade. Então, é só para a gente, como pesquisador, né, não ter a visão naive de que a internet disponibiliza tudo para a gente, né? Então, essa ideia de quem eu sou e qual é o meu comportamento na internet e como ele influencia o que eu vejo, ela é fundamental para o pesquisador hoje em dia, né? Senão, porque ele tem que, na verdade, vencer essa barreira de entrada, construir o caminho de acesso ao fenômeno que ele está estudando. E aí é que talvez uma conta separada e nova e vazia que te permita a começar essas conexões possa ser importante, só que também isso cria um desafio para você estar sempre conectado, né? Porque estar em uma em outra é praticamente impossível. Bom, temos uma pergunta aqui de Roberta Campos. Roberta Campos, que organizou esse evento, é a nossa chefe, então a gente tem que responder ela, e a pergunta é muito interessante. Ela trouxe a pergunta aqui, Daiane, o ambiente digital nos oferece muitos dados, que às vezes convidam a uma análise quantitativa de uma natureza diversa, exploratória, que pode até suportar um projeto mais interpretativo. Como você vê essa relação do quali e do quanti no digital? Oi, Roberta, obrigada pela pergunta. Sim, permite tudo, né? O digital permite tudo. Essas ferramentas de análise são incríveis, mas como no exemplo do projeto da proibição das sacolas plásticas, a gente tinha aqueles dados maravilhosos do Node Excel, mas nenhum de nós era especialista em análise de redes. Nenhum de nós sabia o que fazer com aqueles dados, mais além do que simplesmente olhar para eles e ter insights visíveis, assim. Ninguém sabia comparar duas redes com profundidade ou com detalhe, ou analisar a transformação da rede através do tempo. Eu acho que o pesquisador tem que focar nas capacidades e habilidades que tem. Se quiser combinar dados quant e qual em um projeto, tem que trazer alguém que tenha essa capacidade quant. E como revisora, eu já vi vários projetos que fizeram essa tentativa e, infelizmente, os resultados não foram bons. Porque o que acontece é que o esforço de conectar a visão de mundo dessas duas abordagens é tão grande e acaba produzindo um resultado que muitas vezes não é coerente. Sem contar que isso vai para um revisor quali, um revisor quant, e aí acaba entrando em um conflito de opiniões a respeito do artigo. Então, eu acredito que se a função do dado quant nos projetos CCT for complementar ou para mostrar a dimensão do fenômeno ou para mostrar um ponto em particular e não requer análise quantitativa, tudo bem. Mas se for para reduzir um volume de dados, para produzir uma análise quali, não vejo muito valor nisso. E aí, não sei, Maribel, se você me permite pular um outro gancho de pergunta que veio aqui pelo chat, que é as técnicas de análise, né? Para mim, você ia falar disso, Maribel? Desculpa. Não, tá. É isso que... o mesmo capítulo esse que eu mencionei, que eu e a Márcia Cristina Ferreira estamos desenvolvendo, a gente vai trabalhar isso, um método de análise para dados digitais, que é a nossa técnica de análise qualitativa mesmo, que vem da Grounded Theory, que vem dessa ideia de fazer bottom-up, né? De começar a codificar os dados pelo que eles oferecem de maneira emergente, desenvolver temas. Não pode ser rígido, justamente por essa variedade, por essa diversidade, e a análise temática é a análise mais flexível que tem, que permite fazer sentido desses dados tão diversos. Eu acho que essa ideia de conciliar o quant e quali, ela é muito rica e alguns pesquisadores conseguem fazer isso, né? E fazem de maneira interessante. Eu acho que o paper do Caliandro, lá, o brand, né? sobre as hashtags e como é que o brand public, isso acho que é um exemplo de como isso pode trazer dados interessantes, mas isso traz um desafio grande para a revisão e para a análise dos papers, né? A gente, às vezes,
é difícil você ter um revisor que se sinta confortável olhando as duas abordagens, né? Então, isso, às vezes, o cara nem aceita avaliar o paper porque ele acha que ele está enfim, descoberto na avaliação dele, né? Então, aí você tem que formar equipes de um é quant, outro é qual, e aí, realmente, a possibilidade para conflitos é enorme e múltiplas, né? Enfim, de você conseguir gente que consiga navegar nos dois ambientes. Isso é raro, né? Eu acho que é um desafio. Então, também é um aspecto a se considerar. A gente tem uma outra pergunta aqui da Caroline, e que tem a ver com essa ideia da participação do pesquisador no fenômeno que ele está investigando. Ela pergunta para a Thaisa como é que ela está estudando essa ideia de transgressão, né, do influenciador, quando existe uma polêmica, e o caso da Thaisa é um caso rico em polêmicas, né? A Boca Rosa ela enfim, um espetáculo para o fenômeno que a Thaisa resolveu investigar. Ela pergunta como é que você se posiciona, né? Se você apenas é uma observadora ou se você interage, pergunta. E aí eu acho que uma pergunta interessante é se você interage, pergunta e se posiciona como pesquisadora nessa interação. Pudesse falar um pouquinho sobre isso. Então, Caroline, obrigada pela pergunta. Como a Bianca passou por várias polêmicas, algumas mais sérias e outras um pouco mais momentâneas ali, que rapidamente acabavam, eu tenho que ter sempre muito cuidado em como eu vou me posicionar. Porque quando há uma polêmica, principalmente muito grande, então, para você ter uma ideia, alguns anos atrás ela mentiu, por exemplo, sobre uma suposta lipoaspiração. E isso virou uma coisa gigante. E, basicamente, existem alguns grupos nos comentários e eles se dividem muito claramente. Então, você tem os fãs apaixonados e defendendo, tem outras pessoas que estão ali meio que querendo ver o circo pegar fogo e querendo acompanhar a polêmica, e tem quem entre numa discussão com o fã. Então, no primeiro momento, eu sempre só observo e sempre tento entender qual é o argumento do fã, qual é o argumento de quem está ali brigando com aquele fã e está sendo contra, de quem está ali só observando a maré. Muitas pessoas chegam nessas polêmicas pelos canais de fofoca, né, e fazem comentários do tipo, eu vim porque eu vi no Instagram tal e eu quero estar aqui só para acompanhar. Então, eu sempre tento entender o posicionamento dessas pessoas. E eu apenas comento e interajo quando algum tipo de comentário ou alguma coisa que eu não estou entendendo. Então, já teve uma polêmica, por exemplo, que aconteceu, que as pessoas estavam discutindo e eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Porque era algo que tinha acontecido antes de eu começar a investigar a Bianca. E aí eu escolhi exatamente ali 3 perfis diferentes de comentários, digamos assim, uma que parecia mais fã, outro que parecia mais debatedor e outro que parecia ter caído ali de paraquedas. E perguntei, olha, eu não estou entendendo, me explica. E aí esperei a resposta, não entrei no debate. Entrar no debate é uma coisa que eu não faço, porque particularmente eu acho perigoso para a minha posição de pesquisadora, porque geralmente os debates são muito aclamados. E só questiono nesses momentos, mas em geral eu procuro ficar como observadora, sempre anotando o que eu estou vendo e principalmente o que eu estou sentindo como espectadora em relação àquela polêmica. Então, ao invés de comentar a minha opinião, eu anoto e deixo ali registrado e guardado. E a Caroline trouxe também um comentário falando sobre essa influência da captura, né? Inclusive do áudio da gente, e como é que isso influencia a nossa navegação na internet, né? Eu achei interessante, Caroline, esse teu comentário, porque me trouxe uma ideia para a pesquisa da Thaisa, que é sobre transgressão, sobre polêmica, e essa ideia da transgressão de mercado, né? Que ela, de certa maneira, ela trabalha a serviço da construção das marcas e dos influenciadores. O que eu achei interessante, que você me fez pensar, é que o próprio fato da gente, por exemplo, numa conversa, falar das transgressões do influenciador, numa conversa de bar, por exemplo, começa a nos expor mais ao conteúdo dele, né? Ou seja, aquela conversa de bar que diz, que absurdo, a Bianca fez isso e tal, não sei o que lá, acaba nos jogando mais no colo da Bianca. Enfim, nunca tinha pensado nisso, Thaisa, mas a Caroline me fez pensar nisso agora e a gente já registra.
É verdade, tem razão. Bom, a gente está se encaminhando para o final, deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta. A Daiane começou a fala dela, depois que eu apresentei, falando desse lugar do pesquisador do ambiente digital, né? E eu queria compartilhar, na verdade, um sentimento que eu tenho quando a gente faz a pesquisa nesse ambiente, é que a gente é sempre alguém atrasado, né? Atrás do fenômeno, né? Enfim, porque quando a gente pesquisa tecnologia, a gente está sempre atrás de um fenômeno que é mutante por natureza, né? A gente tem uma velocidade alucinada, né? Então, queria te perguntar um pouquinho sobre isso, Daiane. Quer dizer, claro que você deu uma dica fundamental é esse acompanhamento aí das associações e dos pesquisadores que estão trabalhando com isso, mas queria que você falasse um pouquinho de quando a gente se dedica a estudar um fenômeno que é relacionado à tecnologia, que cuidados a gente tem que ter para esse fenômeno, quando a gente, inclusive, faz a nossa análise, para a nossa análise não se tornar obsoleta em pouco tempo. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. A obsolescência do pesquisador e dos métodos quando a gente está navegando nesse ambiente. Maribel, vamos ter que pensar sobre isso. É verdade, é interessante. É que a gente também demora muito com os nossos projetos, né? Em que mundo que a pessoa leva anos para estudar algo? Eu acho que é uma preocupação grande. Eu nunca pensei sobre isso, eu vou pensar, porque eu acho realmente válido. Que você publica um paper hoje a respeito de algo que ocorreu numa rede que talvez já nem exista mais. Que diferença isso faz, né? Talvez ancorar mais no fenômeno em si do que na manifestação digital seja um caminho. Um cuidado que eu acho que é importante, e até inclusive tem a ver com a perspectiva ética, porque o Twitter, por exemplo, não permite que você use posts que o usuário já deletou. Então, um cuidado quando o paper está pronto para publicar com aquelas citações, ou melhor, pronto para submeter com aquelas citações escolhidas, verificar se elas ainda existem, né? Porque se não existem mais, essa verdade continua sendo verdadeira. É uma coisa que a gente tem que constantemente avaliar como pesquisador também. Eu acho até que tem um ponto. A tua pergunta, eu acho que sim, ela é verdadeira porque a gente está escrevendo ela num contexto em que a gente fez a pesquisa. Agora, tem um outro desafio em relação a isso, que é quando ela não é deletada. E eu posso, inclusive, acessar essa postagem escrevendo ela. E aí acessar não o pseudônimo, aquele informante não revelado, mas acessar o informante que é revelado, né? E que eu descubro quem é. Teve um artigo que eu publiquei logo no início, que aqui no Brasil era raro a questão de ter a pesquisa na etnográfica, foi um trabalho de defesa lá da etnografia, enfim. E aí, no final do processo, já tudo resolvido, tudo aprovado, eles cobraram que nas referências eu colocasse o link das postagens. E aí, para mim, foi um dilema, né? Porque, no fundo, é isso. Você começa a expor quem efetivamente fez aquela... E eles não aceitaram de jeito nenhum que não tivesse as referências... Como se fosse uma referência textual daquele fenômeno, né? E que, na verdade... Enfim, são essas questões que a gente tem que lidar, né? Às vezes na pesquisa da internet. Maribel, uma dica nesse sentido a APA tem um blog e nesse blog constantemente eles publicam atualizações sobre relação à citação, formato, citação e referência, principalmente de conteúdo digital. Também é uma outra dificuldade, muitas das vezes, a gente encontrar nesses manuais de formatação como que a gente cita e como que a gente coloca no paper. E eles têm publicado vários documentos nesse sentido no blog e atualizando. Então, hoje, por exemplo, a citação do YouTube está um pouquinho mais limpa, vamos dizer assim, e direta para sinalizar que aquilo é um canal do YouTube, da plataforma, do que era 2 anos atrás, por exemplo. Então, também vale a pena ficar de olho para ter sempre isso em mente.
Sem dúvida. Na verdade, eu acho que isso é reflexo de um campo que vai evoluindo também, né? Esse caso que eu estou falando tem mais de 6 anos, né? E eu acho que hoje em dia talvez a postura das revistas em relação a essa referência fosse diferente, porque elas já entenderam até a questão da importância do anonimato, né, na pesquisa, no sentido de que aquela pessoa que publicou naquele fórum, ela não publicou para uma pesquisa, então ela não quer ser exposta para aquilo, né? Mas, enfim, são os desafios que a gente tem pela frente. Eu acho que quem está nesse campo, né, tem sempre essa tarefa, né, de atualização, de aprendizado, o que é, enfim, é sempre muito rico para o pesquisador, né, tá evoluindo, descobrindo coisas novas. Aí eu vou abrir para as perguntas, para comentários finais de Daiane, Thaís, alguma fala que vocês queiram deixar. O Vitor e o Alexandre está perguntando se pode colocar vocês 3 lado a lado para a gente fazer uma foto de lembrança. Pode. Eu não sei como se faz isso, mas ele pode fazer, eu vou ficar feliz aqui de ter essa lembrança também. Enfim, Vitor e Alexandre, por favor, podem colocar a gente lado a lado, seja lá o que isso signifique aí no... E aí, enfim, deixo a palavra final aí para Thaisa e Daiane encerrarem o evento. Que já está feita a foto, viu, Maribel? Oi? Já está feita a foto. Bom, muito obrigada, só queria agradecer. Foi um prazer falar com vocês, estar aqui junto, mesmo virtualmente. E realmente aprender muito para armar essa apresentação. Foi um momento onde eu pude parar e pensar sobre a minha prática metodológica. Também foi um prazer. Obrigada, Roberta, Mário, todo mundo do CCB. Nós é que agradecemos sempre a sua participação, sempre nos ilumina, nos inspira. Muito, muito bom ter você falando com a gente. Obrigada. Thaisa, últimas palavras. Eu acho que é isso. Acho que é agradecer pelo evento. Espero que todo mundo tenha aproveitado como a gente. Agradecer a Daiane mais uma vez pela disponibilidade, pela participação, sempre muito bom ouvir a Daiane, pela Maribel, pela moderação, sempre muito bom essa troca, mesmo que virtualmente. E espero que a gente consiga se encontrar em breve, né, no próximo CCB, se Deus quiser, no início do ano que vem. Se Deus quiser. Obrigada, boa sexta-feira para quem está no Brasil, bom sábado para Daiane que está na Austrália. Obrigada. Aproveitem. Tchau, gente. Obrigada pela participação de vocês. Um abraço.